Estou gravando mais uma aula para auxiliar vocês na questão das questões, né? E hoje nós vamos continuar fazendo atividades relacionadas à notícia, tá? Então a gente já estudou um pouquinho sobre esse assunto. Só que agora a professora vai aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, certo? Então eu vou ler aqui uma pequena introdução que a professora preparou para vocês, né? O material aí de vocês, né? Então ele vai falar um pouquinho o que é notícia. Ó, as notícias podem ser encontradas em jornais e revistas impressas, na internet, em portais de notícias e em blogs jornalísticos, na televisão e no rádio. Assim, podemos ler uma notícia em um jornal impresso ou digital, ouvir uma notícia no rádio ou assistir uma notícia no jornal televisivo. Então, isso aqui é tranquilo, né? O que está falando aqui no primeiro parágrafo é, de modo geral, como é publicada uma notícia. Nós sabemos que a notícia ela vai falar assim, algo que está acontecendo na atualidade, né? Então, hoje nós temos aí a questão do coronavírus, do vírus que está assim, sendo noticiado o tempo todo na televisão. Como que está a questão dos casos, quantas pessoas foram contaminadas, quantas foram vacinadas. Então, essa questão é muito importante ter o contato com a notícia. Então, eu vou continuar a fazer a leitura aqui para vocês, tá? As notícias abordam assuntos que podem interessar um número grande de pessoas, sejam elas moradoras de uma comunidade específica ou de todo o mundo. Então, nós temos aí vários canais de televisão que não falam só. Nós temos aqui nosso canal, que é do Vale do Paraíba, que é TV Vanguarda, da Rede Globo. Temos o outro jornal depois da 13h, que fala sobre assim o Brasil, né, e o mundo também, mas é mais específico do Brasil. E nós temos outros jornais que falam o que está acontecendo no mundo. Então é o meio de estar sabendo as notícias, tudo o que está acontecendo no mundo aí, né? Seu objetivo é relatar e informar o que acontece nas áreas de política. Então, isso aqui é muito importante. Nós todos os dias escutamos algum assunto relacionado à política, porque a política ela tem a ver no nosso dia a dia, né? Então, é muito importante saber o que está acontecendo no mundo da política, da economia, também muito importante, a cultura, a educação, né, o que está acontecendo na educação, saúde. Agora, em época de pandemia, esse assunto é bem abordado, está sendo bem abordado nos jornais. Segurança, dentre outras informações, né? Mas o jornalista não deve emitir opinião sobre o fato relatado. Então, ele não existe no jornal digital e televisivo que às vezes o jornalista ele fala um pouquinho da opinião, né? Mas assim, na TV CNN, no caso, o jornal CNN, eles falam assim, até questão de a opinião do jornalista não tem a ver com a televisão, com o canal CNN. Então, eles até falam sobre essa abordagem, né? Seu texto deve buscar ser o mais objetivo possível. Então, ele só vai narrar o fato que está acontecendo. Então, o objetivo do jornal, né, das notícias, é apenas isso. E o jornalista, ele não emite a sua opinião sobre aquele fato que está acontecendo. Ele só apenas narra a informação. O jornalista, ao escrever uma notícia, deve seguir o roteiro. Então, nós vemos lá na televisão, quando eles estão apresentando, eles têm que seguir o roteiro. Eles vão apresentar uma arte, para explicar, para passar melhor a informação. Então, eles seguem o roteiro.
O primeiro passo é escrever um título que sintetize o fato relatado. Então, o título é muito importante no jornal impresso, né? Numa notícia impressa aí também, né? E questão da televisão também, o título é um jeito de abordar o assunto bem assim, específico que vai ser falado, de modo simples e objetivo. E que chama a atenção do leitor. Pode haver em seguida um subtítulo que detalha o título, mas não obrigatório. Então, pode ter lá o título em letras garrafais, que a professora vai voltar no texto que nós já estudamos hoje, né? No caso. E eu vou explicar certinho para vocês sobre o que é isso daí. Um subtítulo, que seria vai acompanhar. Tem o título da notícia e embaixo tem como se fosse um complemento, vamos dizer assim, uma frase que vai auxiliar a passar informação para o leitor. Mas isso não é obrigatório. O título das notícias, frases que chamam a atenção, acontecimentos importantes são de grande importância para o jornal. Eles são conhecidos por chamadas que recebem o nome de manchete. Então, nós vimos bastante informação sobre a notícia aqui, né? Então, vou voltar lá naquela atividade, né? Naquele jornal que a professora passou para vocês. Então, aqui, ó, Jornal do Joca, número 1, né? O 2. Aí tá falando aqui, ó, número 50. Então, esse aqui é a edição do Jornal do Joca, número 50. Então, já foram 50 edições. Público-alvo, o único jornal para quem tem de 7 a 12 anos. Então, público-alvo deles seria as crianças aí, né? 3, aqui vai falar de datas importantes, datas comemorativas, o que eles comemoram, né? 4, coleções, a impressão que é um logotipo, slogan de uma arte, aqui, no caso ele tá falando sobre a água, né? 6, 7 crianças que abalaram o mundo, página 9. Então aqui é uma pequena manchete, vamos dizer assim, né? Os 5 agora. Falta de água em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Isso aqui seria a nossa manchete, né? A manchete que está chamando mais atenção aqui no jornal. E eu tenho aqui embaixo um complemento que está muito pequenininho, dá pra ver. Desculpa. Então, aqui, brasileiros dão volta ao mundo numa Kombi, página 12. E depois tem uma outra, assim, vamos dizer assim, manchete de segundo plano aqui, que seria 80%. Aí não dá pra professora ler aqui, bom? Então, aqui, ó, Joca, São Paulo, Magia de Ler, número 50, primeira quinzena, novembro de 2014, página 1. Então, ele é publicado em cada quinzena, cada 15 dias é publicado. Então, vamos voltar aqui nas questões, né? Então, a professora já explicou para vocês o que é a notícia, vocês já sabem, mas a professora está revisando, porque é importante, relacionado à atividade que vocês irão fazer depois, né, para nota. Então, por isso que é muito importante vocês estarem sabendo o que é. Então, aqui, ó. Então, nós vamos continuar fazendo as atividades relacionadas àquela primeira página do jornal. 5. Releia o que está indicado por 5, 6 e 7 na reprodução da primeira página do jornal e responda. Então, nós vamos observar os 5, 6 e o 7. Então, vamos lá. O 5, o 6 e o 7. Ok? Qual é o título da notícia em destaque no jornal? 5. Tranquilo, né? Vocês irão copiar essa manchete aqui, ó. Falta água em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. B.
Que nomes esses textos recebem? A professora já falou, né? Se está em letras garrafais, chamando a atenção, ou o nome aqui, ó. Porque eles são curtos. Então, aqui no textinho que a professora falou aqui para vocês, explicou, tem o porquê que esse título ele é curto, ó. Ele é de modo sintetizado, né? E o fato relatado que chame a atenção do leitor. Então, ele é bem objetivo. D. Em sua opinião, por que eles foram escolhidos para estar na primeira página do jornal? Por que vocês acham que esses temas aqui... por que eles têm, assim... Por que eles foram expostos, né? Foram colocados na primeira página do jornal. Por que será? E, em sua opinião, as informações trazidas por esses textos são suficientes para que saiba com detalhes do que trata a notícia? Justifique a sua resposta. Então, vocês acham que só lendo somente assim esses textos, esses títulos assim, dá para saber do que se trata? Então, vocês irão responder aqui para mim na E. F. O que indica a numeração da página próxima desses pequenos textos? 7 no caso, né? Então, aqui está no 7. Vamos ver. O que se trata, né? Essas páginas aqui. Quer dizer o quê? G. Por que o texto indicado por 5, falta água em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, aparece em tamanho maior que os outros? Então, vocês irão relatar aqui para mim. Vão escrever por quê. Por que será, né? A explicação já está aqui nesse texto. A professora já explicou para vocês. H. Qual é a relação que existe entre a imagem em destaque e o texto indicado no 5? Então, nós temos uma imagem, vamos voltar. Essa imagem aqui, olha que interessante. O que ela tem a ver com esse título aqui, ó? O que ela tem a ver? E qual a importância do tema falta água para ser anunciado na primeira página de jornal? Isso é bem interessante também, né? Então, vocês irão escrever por qual a importância dele estar na primeira página do jornal. Ok? Então, por hoje é só. A professora só explicar aqui para vocês um assunto aqui interessante, né? Então, aqui, ó. O Jornal Joca é dividido em seguintes seções temáticas fixas, chamados de cadernos. Então, cada assunto, ele é dividido em cadernos. Então, no caso aqui, existe Brasil, Mundo, Cotidiano, Tecnologia, Social, Esporte, Coleções, Repórter Mirim. Então, nesse jornal falado, tenho esses cadernos. Tá certo? Então, por hoje é só. A explicação está realizada. Então, agora é com vocês. Vocês irão responder as questões para a professora. Ok? Então, tchauzinho e até a próxima aula.